Boa noite a todas e a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores presentes na casa. Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 13ª sessão ordinária de 2024. Peço agora à segunda secretária que faça a leitura da leitura do Salmo 121 da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Coloque em discussão a ata da 12ª sessão ordinária de 2024, realizada em 4 de 9 de 2024. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado a ata da 12ª sessão ordinária de 2024. Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos do senhor prefeito municipal, Dinamérico Gonçalves Peroni. Papéis recebidos do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, veto 001/2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, do projeto de lei número 031/2024, de autoria do vereador Elisvaldo dos Santos, que dispõe sobre a denominação de estrada e das outras providências. Veto número 2/2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, ao projeto de lei número 030/2024, de autoria do vereador Elisvaldo dos Santos, que dispõe sobre a denominação de ruas do distrito de Ana Dias e das outras providências. Ofício número 434/2024, que encaminha a cópia da lei municipal número 2230/2024, sancionada em 5 de 9 de 2024. Justificativo, o projeto de lei número 028/2024, de 6 de 9 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Itariri, que dispõe sobre a alteração do artigo 1 da lei número 1448/4 e das outras providências. Justificativo, o projeto de lei número 034/2024, de 9 de 9 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e das outras providências. Mensagem e projeto de lei número 035/2024, de 6 de 9 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que regula o acesso à informação no âmbito do município de Itariri, São Paulo. Ofícios do número 439 ao 442/2024, em atenção, respectivamente, aos requerimentos do número 125 ao 128/2024. Peço agora ao primeiro secretário que proceda com a leitura dos papéis recebidos dos senhores vereadores. Papéis recebidos dos senhores vereadores, mensagem ao projeto de resolução número 002/2024, de 18 de 9 de 2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itariri, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo no quadro do pessoal da Câmara Municipal de Itariri e das outras providências. Senhores vereadores, comunico que esta presidência já está em posse dos pareceres técnicos ao veto 1 de 2024 e o projeto de lei 31 de 2024 e veto 2 de 2024. O projeto de lei número 30 de 2024 e o projeto de resolução 2 de 2024 e dos projetos de lei número 28, 34 e 35 de 2024. Os mesmos serão apreciados na ordem do dia desta sessão. Requerimentos. Requerimento número 136/2024, emenda
Plano de manutenção dos ares condicionados. Senhor presidente, considerando que a existência da Lei número 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que torna obrigatório nos prédios públicos e privados coletivos a existência de planos de manutenção, operação e controle, PMOC, dos respectivos sistemas de climatização visando a eliminação ou a minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Considerando que até o presente data não temos conhecimento do plano da manutenção dos aparelhos do ar-condicionado e a ser implementado pela Prefeitura nos prédios públicos e escolas do município, considerando que, além da imposição legal, a medida figura como norma de higiene e prevenção de saúde, preservação da saúde pública para todos que utilizam dos prédios públicos. Requer observar as formalidades regimentais e, após ouvido douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar a esta Casa de Leis as seguintes informações. Número 1, apresentar uma cópia do Plano de Manutenção de 2023, indicando datas, locais e aparelhos com as manutenções realizadas. Número 2, apresentar uma cópia do Plano de Manutenção de 2024. Número 3, encaminhar listas com todos os ares condicionados, informando a localização da instalação. Número 4, informar da lista dos ares condicionados, dos item anterior, quais estão operando corretamente, quais estão com necessidades de manutenção para voltar a operar normalmente. Justificativo, o objetivo desse requerimento é garantir o cumprimento da legislação em vigor. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 16 de setembro de 2024, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Coloca em discussão o requerimento 136, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Requer discussão? Com a palavra, a vereadora Milene. Boa noite a todos. Então, o objetivo desse requerimento, além de fazer cumprir a legislação vigente, ele também visa solicitar as informações da totalidade dos ares condicionados, né, existente por setor, funcionamento e responsabilidade pela manutenção. Lembrando que nós já estamos em setembro, então tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, tempo de calor, e eu já estou querendo ver essa lista, porque depois, quando entrar o calor, vão informar que não tem nada em manutenção. Então, eu estou pedindo do geral, desde escola, desde todo o órgão público, tá bom? Eu quero que informe a lista de cada departamento que eu estarei verificando da mesma forma que eu verifiquei nas escolas dos ventiladores. Obrigada, presidente, somente isso. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado pela maioria o requerimento 136, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 137/2024, ementa atendimento ao fonoaudiólogo, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional para pessoas com deficiência. Senhor presidente, considerando que é um dever do poder público prover recursos que garantam a prestação de serviços, principalmente aqueles considerados essenciais, como precentua a Constituição e a Lei número 13.146/2015, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Considerando que, de acordo com o último ofício do Poder Executivo, número 2992, foi informado que a equipe do programa Cuidar Bem identificou um aumento na demanda e a necessidade de aumentar a equipe de multidisciplinar. Considerando que, por meio do ofício número 440/2024, de 10/9/2024, conforme o anexo 1, o Poder Executivo informou que o tempo de espera de atendimento de cada profissional ainda continua bastante alto no que tange a neuropediatria, psicólogo, fonoaudiólogo, o que pode estar acarretando sobrecarga. Tempo de espera, profissionais, neuropediatra 5 meses, porém, de acordo com a triagem, o paciente pode ser antecipado no atendimento médico. Neuropsicólogo, 3 meses, psicólogo, 4 meses, fonoaudiólogo, 6 meses, psicopedagoga, 2 meses, nutricionista, 2 meses, preparador físico, 1 mês e fisioterapia, 2 meses. Considerando que o
no mesmo ofício, o Poder Executivo informa que ainda não possui terapeuta ocupacional e fonoaudióloga para a estrutura de atendimento de pessoas com deficiência, assim como preconiza a lei em vigor. Considerando que o número de pacientes aguardando atendimento também continua alto, conforme informam os ofícios do Poder Executivo. E destaco a neuropediatra que atende somente quinzenalmente, conforme o anexo 1. Profissionais aguardando atendimento. Neuropediatra, 83 pacientes, 366 pacientes em segmento, neuropsicólogo, 88 pacientes, 120 pacientes em segmento em grupo, 20 pacientes em segmento individual. Psicólogo, 119 pacientes, 20 pacientes em segmento. Terapeuta ocupacional, 449 pacientes. Fonoaudiólogo, 121 pacientes. Psicopedagoga, 38 pacientes, 120 pacientes em segmento em grupo e 43 pacientes em segmento individual. Nutricionista, 31 pacientes, 13 pacientes em segmentos. Preparador físico, 98 pacientes, 120 pacientes em segmento em grupo. Fisioterapia, 30 pacientes, 12 pacientes em segmentos. Requeiro observadas as formalidades regimentais e após o ouvido do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar a esta Casa de Leis as seguintes informações. Número 1, de quem responsabilidades para a contratação dos profissionais? E a OS Engats, ou é da prefeitura? Número 2, como está sendo feito o processo de chamamento ou contato dos profissionais que ainda faltam na estrutura? Terapeuta, fonoaudióloga? Número 3, o que vai ser feito para ampliar os horários e dias de atendimento dos profissionais que estão com alta demanda? Número 4, qual o plano do Departamento Municipal de Saúde para diminuir a fila de espera? Justificativo objetivo desse requerimento é garantir que os munícipes recebam o atendimento adequado de suas necessidades e o ente municipal tome as providências necessárias. Plenário Henrique F. Monteiro, em 16 de setembro de 2024, de autoria da vereadora Milene Damasceno, segue ofícios anteriores e requerimentos, documentos. Coloca em discussão o requerimento 137, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Requer Com discussão. a palavra, vereadora Milene. Então, esse requerimento ele tem por objetivo requerer e discutir a atual estrutura de atendimento de pessoas com deficiência, onde ainda o município não dispõe de fonoaudióloga e terapeuta ocupacional, conforme determina a lei, bem como direcionar esforços para aumentar a estrutura ou disponibilidade de atendimento, pois, como podemos observar, já há algum tempo, a fila e o tempo de espera não diminui. Principalmente nos casos onde ainda não tem profissional contratado, ou porque a disponibilidade de atendimento não é suficiente. Então, como eles me mandaram aqui, no último requerimento, nós tínhamos o fonoaudiólogo, hoje nós não temos mais, e o terapeuta ocupacional continua não tendo, né? Tendo 449 pacientes em fila de espera. No meu ver, né, os profissionais aí acarretando uma sobrecarga, né? Então, não saiu ainda 5 meses esperando, né, o neuropediatra. Lembrando que quando se fala em deficiência intelectual, ele não tem alta, ele sempre vai estar indo e voltando, né? Então, esse profissional, ele atende quinzenalmente. Então, tem que ter uma visão que quinzenalmente não está sendo o suficiente, né? Isso qualquer leigo saiba, né? Então, eu estou fazendo de novo, né? Porque vocês sabem que para cumprir essa lei, eu coloquei no Ministério Público, hoje ela está atual, e graças a Deus tem os profissionais, mas assim, eu estou sempre assim, lembrando, cuidando dessa parte da deficiência intelectual, né? No caso, a inclusão. Então, é somente isso, presidente. Eu espero que tome providência, porque estarei também, conforme voltando essa resposta, eu estarei encaminhando para a promotora, porque ela já acompanha, né, esse
minha representação, dizendo que os profissionais estão com sobrecarga, né? E os pacientes, principalmente com neuropediatra, 5 meses de espera, né? E lembrando que nós não temos o fonoaudiólogo, né? E o terapeuta ocupacional, né? Ali ela diz que nós não temos porque não tem profissional. Tudo bem, não tem profissional, mas como que foi feito o chamamento? Teve um processo seletivo? Teve alguma coisa? Eu não vi. Então, por isso que eu estou fazendo a pergunta, tá bom? Somente isso, presidente. Continue a discussão. Fica a discussão, presidente. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, fui presidente. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar a vereadora Milene, né, por esse grande requerimento, de grande importância, presidente, porque a nossa saúde até no próprio estado, presidente, muito baqueada, muita demora para os pacientes, né? A gente que, graças a Deus, tem o trabalho, gosta de contribuir na área da saúde, gostamos de servir. Então, estamos em vários hospitais servindo sempre, né? Independente de época, mas a gente gosta do que faz. E aqui na nossa cidade então, não é diferente. Ontem nós tivemos o relatório, né, da saúde, e eu creio que há possibilidade de melhorar, presidente. Eu acho que falta de profissional não é justificativa. Isso não justifica. Eu acho que tem que fazer o melhor para a nossa população, porque a nossa população conta com a administração, conta com o vereador para poder representá-lo. Parabéns, vereadora, por esse ato. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado pela maioria o requerimento 137, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Só fazer uma observação referente ao requerimento. Nas andanças agora de campanha, tive a oportunidade de conversar com algumas mães que participam do programa Cuidar Bem, e foram me questionado muitas vezes a questão da fonoaudióloga e do TO, né, terapeuta ocupacional. E aí eu tentei justificar realmente a dificuldade de se encontrar profissional, e a mãe fez uma observação que eu guardei isso e percebo que é realmente muito importante a rapidez na solução desse problema, porque a mãe falou para mim que assim, às vezes para a gente 1 mês, 2 meses parece pouco tempo para se resolver, mas na evolução e no desenvolvimento desse ser humano é uma eternidade, e é realmente um prejuízo que às vezes é irreparável. E a gente, por falta de conhecimento, acaba não tendo essa sensibilidade. E eu, quando ela veio me falar, eu fui justificar, falar, não, mas mãe, a gente conseguiu, a gente está fazendo e tal. E aí ela concordou, elogiou a iniciativa, mas ela falou realmente da importância de você conseguir manter uma equipe profissional ativa, porque faz toda a diferença. Às vezes 1 semana, 1 mês, 2 meses, faz uma diferença enorme na vida dessa criança, desse jovem, né? Então, vereadora, muito pertinente o requerimento, parabéns. Pode dar sequência, vereador, por gentileza. Requerimento número 138/2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, requer a vossa excelência ouvir dessa casa que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a data prevista para que o Departamento de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais e Agropecuária providencie os seguintes serviços. Número 1, reparos que se fazem necessários, bem como serviços de limpeza e roçada do mato na rua Hermínia Ribeiro Botelho, localizada na área central do município, tendo como referência a igrejinha Nossa Senhora do Monte Serrate, precisamente no trecho que dá acesso à caixa d'água. Reiterando o requerimento número 065/2024, de autoria deste vereador. Número 2, o patrulhamento, cascalhamento e roçada do mato na estrada Rodrigues Bueno, bairro Igrejinha. Número 3, construção de proteções laterais semelhantes a guarnições na ponte sobre o rio Jataí, via que dá acesso ao bairro Igrejinha, objetivando a melhoria na segurança durante a travessia, tendo em vista que, no passado, já ocorreu um acidente fatal naquela localidade. Plenário vereador Riquelme Monteiro, em 16 de setembro de 2024, de autoria do vereador Antônio Pedro Ribeiro. Coloco em discussão o requerimento 138, de autoria do vereador Antônio Pedro Ribeiro. Quero discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Toninho. Senhor presidente, novos colegas vereadores, o presente e todos que nos assistem pela rede social, muito boa noite. Então, senhor presidente, venho com esse requerimento no objetivo de que a prefeitura, o executivo, execute a limpeza lá naquela rua ao lado da subida ao lado da igreja do Monte Serrat,
até que dá acesso até a caixa d'água. A população há tempos que vem comentando a situação, e eu estive lá no local e vi que já tem um requerimento, uma indicação feita já de meses de outra exceção, mas até agora não tomaram as providências. E continua ridícula aquela rua. Nós temos lá moradores acamados, nós temos pessoas idosas, crianças, e a rua continua suja. E é próximo aqui, dentro da cidade, né? Imagine, a situação está precária, porque a rua, você sai no destacamento, no departamento de... Você chegar a olhar para Monte Serrato e você vê que ali do lado está naquela situação. Já os moradores já encontraram por ali bichos peçonhentos e a situação é lamentável. Então, faço esse requerimento para que o pessoal tome as providências, para que não seja preciso tomar outras medidas. E com relação também às máquinas patrulha já se encontram no bairro da Igrejinha, e que não se esqueça dessa vez fazer a estrada lá do Alto para diante da Assembleia de Deus, nas proximidades da família Rodrigues. É uma rampa bem inclinada, e nós temos também lá pessoas de idades, crianças com deficiências, e se encontra com dificuldade do transporte escolar naquela região ali. E a ponte do rio Jataí, ela se encontra sem as beiradas. As guarnição da ponte está tudo deteriorada, caída, quebrada, e é um trecho escuro. Tempos atrás nós já tivemos ali uma vítima, faleceu um senhor ali, caiu embaixo da ponte e está colocando em risco novamente. Então, senhor presidente, caminha o nosso requerimento, aguardamos ser atendido. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flavinho. Boa noite a todos, boa noite quem está assistindo a gente em casa. É importante o requerimento, a gente sabe que no começo do mandato da gente, a dificuldade que foi para revitalizar aquilo ali, aquela ponte principal ali dava até vergonha, era só buraco, as proteções tudo quebrada, uma tinta encardida de cal, a gente lutou ali, conseguiu fazer o recapeamento, junto com alguns moradores conseguimos fazer a pintura dela, né? Que hoje é na cor azul. Essa questão de baixo ali onde o Toninho está falando dessa ponte, a gente brigou tanto para colocar proteções laterais, e é uma briga que já vinha antes, esperou ter um óbito, uma vítima caiu, faleceu lá, e aí depois veio as proteções laterais. E aí tem que continuar dando a manutenção. A gente sabe que é um trecho escuro, às vezes desce veículo, bate, quebra, mas tem que continuar dando a manutenção, né? Não é possível, a gente cobra, o pessoal passa lá, mas tem que fazer a manutenção também, né? E em questão da estrada que o Toninho está falando, sim, precisa de uma atenção, os maquinários estão para lá, fui procurado por alguns moradores, inclusive o Pedro, que mora o último lá em cima lá, liguei para ele, liguei para o doutor Roberto pessoalmente, liguei para ele, Pedro estava pessoalmente comigo, passou que ia arrumar a estrada lá, né? E eu espero que arrume mesmo, porque não é fácil. Tem pessoas de idade lá, precisa chegar o carro até lá para eles descer, né? Eu fico triste em saber que está indo agora, né? Eu acho que durante os 4 anos devia dar essa atenção maior. É igual eu falo, são trechos curtos, pequenos, que se fizer um trabalho bem feito, não ia ter reclamação, né? Porque a gente não está nem cobrando para a gente, é pessoas de idade que moram lá. Para chegar uma ambulância, um táxi, é muita dificuldade. E a gente viu aí alguns materiais, jogou para vários lugares, então um trecho ali que poderia ter feito um trabalho bem feito durante até os 4 anos, mas segundo ele falou que vai fazer, eu acredito que agora saia mesmo, talvez todos os lugares do bairro lá, mas queria que tivesse os 4 anos assim, bicho. Nós andamos as estradas, tá tudo boa, graças a Deus o povo merece, mas tem que manter essa pegada, manter os 4 anos, estradas boas, então a gente cobra e espera que vá lá e faça um trabalho bem feito, só isso, só, presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Senhor presidente, Quer falar, vereador? a minha preocupação é assim, que eles tirem a máquina de lá
e não faça o serviço, entendeu? Porque nós sabemos que o nosso departamento não tem planejamento. É tudo assim, vai lá, faz lá, tapa lá, daqui a pouco sai para lá, deixa sem fazer aqui, deixa sem fazer lá, deixa sem fazer aí, e vai ficando deixando a desejar em todos os bairros. Infelizmente, né? Já estamos no final do mandato, cansamos de falar, mas o povo não tem jeito. Então, vamos tocando assim. Então, a gente está aqui batendo na tecla para que ele não se esqueça. E a ponte do Jataí, quando faleceu lá o senhor que caiu debaixo da ponte, foram lá, fizeram os laterais da ponte, mas fizeram meia boca. Serviço de péssima qualidade. Ali esbarrou um carro, já caiu lá para baixo, ficou, já está lá novamente sem beiral. Então, que tomem as providências que façam um serviço que preste no lugar. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado pela maioria o requerimento 138 de autoria do vereador Antônio Pedro Ribeiro. Requerimento número 139/2024, autor Hélio Alves Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual o motivo do não andamento do processo de regularização fundiária urbana do bairro Vila Boa Esperança deste município. Alguns moradores do local procuraram este vereador informando que até a presente data ainda não receberam a escritura do governo. O objetivo é garantir o direito da propriedade e a moradia aos moradores do referido loteamento. Este vereador já fez diversas vistorias naquele local, realizou as denominações das vielas que estavam impedindo essa regulamentação. Porém, até a presente data, a Prefeitura não finalizou os trabalhos. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 16 de setembro de 2024, de autoria do vereador e vice-presidente dessa casa, L. Ribeiro. Coloca em discussão o requerimento 139, de autoria do vereador Hélio Ribeiro. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Hélio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas e ao público presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu fui procurado por alguns moradores do bairro Vila Boa Esperança, querendo saber sobre a regularização fundiária daquele bairro, né? Inclusive, eu regularizei, fiz várias visitas lá, regularizei as vielas que precisava regularizar, e até o presente data, o executivo não deu andamento. Quero saber se ele deu andamento já nessa área, porque a área do Jardim Boa Esperança foi feita a regularização, né? O pessoal receberam os títulos lá de escritura das terras, né? E a Vila Boa Esperança, até nesse momento, ninguém fala nada, então preciso que o executivo dê uma posição para os moradores. Somente isso, senhor presidente. Continua a discussão. Fica a discussão, presidente. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Quero aqui parabenizar até o vereador Hélio, né, que na época, ele como fiscal, né, como funcionário, né, que, como a Vossa Excelência disse, que o senhor regularizou isso. Então, mas é uma pena por não ter tido o andamento, presidente, né, ter tido o andamento desse trabalho. Isso aí atrasa o município, impede muitas vezes da família deixar de vender uma propriedade, deixa de gerar renda para o município, né, cartório. E outra, presidente, como que não é justo, né? Todos os municípios, vários municípios aí andaram bem, e aqui um topógrafo, quando morreu, que Deus eu tenha, o final do Nenê, até hoje processo parado, presidente. Não colocaram ninguém no lugar, o negócio não anda, o departamento parou. Agora teve um engenheiro que pediu a exoneração, pediu para sair, não é isso, vereador? Não colocaram outro no lugar, tudo parado, presidente. Não dá para entender o departamento, não dá para entender o administrador, para poder tomar conhecimento e fazer a cidade andar, dar continuidade. Infelizmente, de 8 meses para cá, parou, presidente. Isso é triste para a gente, porque muitos nos procuram a respeito até da cidade legal, sobre os documentos, que querem vender, querem girar, querem fazer giro no município, mas o município parou por esse motivo, por uma estrutura, um departamento, infelizmente, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado pela maioria o requerimento 139, de autoria do vereador Hélio Ribeiro.
Só fazer uma observação em referente ao requerimento. A gente sabe das dificuldades, né, de se regularizar uma área hoje, mas a prefeitura entregou mais de 200 títulos nesses últimos anos de posse, né, de regularização, escritura. Infelizmente, em relação ao funcionário Nenê, que era o topógrafo, realmente depois que ele faleceu não foi contratado um substituto, mas eu acho que tem uma empresa que foi contratada, uma terceirizada, né? E aí eu acredito que nessa parte está sendo priorizado os imóveis e regularização da parte da prefeitura, mas é importante a observação que o vereador Luiz Antônio fez, a gente precisa realmente substituir o quanto antes esse cargo, para que a gente consiga dar andamento nessas tratativas que são importantes para o desenvolvimento do município. Pode continuar, vereador. Requerimento número 140/2024, excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência, convida essa casa que seja oficiada ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que esclareça esta casa de leis as seguintes informações a respeito da empresa responsável pelos serviços de roçada e limpeza das vias públicas do município. Número 1, informar mensalmente correspondente ao período de janeiro a agosto de 2024. Letra A, quais foram os serviços executados pela empresa? Letra B, as ruas e bairros onde os referidos serviços foram realizados. Letra C, os valores pagos pela prefeitura à empresa no período citado. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 16 de setembro de 2024, de autoria do vereador Luiz Franco Alexandria. Quinho. Coloca em discussão, desculpa, o requerimento 140, de autoria do vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Encerrada a discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado pela maioria o requerimento 140, de autoria do vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Requerimento número 141/2024, excelentíssimo senhor presidente, vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência, e dessa casa que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que encaminhe a esta casa de leis as seguintes informações a respeito das entrega das cestas básicas à população de baixa renda no município. Em reiteração ao requerimento número 134/2024, número 1, qual o número total de cestas básicas que chegaram nos últimos 30 dias? Número 2, em quais bairros essas cestas básicas serão distribuídas? Número 3, quais serão os critérios adotados para o recebimento dessas cestas básicas? Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 17 de setembro de 2024, de autoria do vereador Nestor Rodrigues Silvano e da vereadora Kátia Alves França dos Santos. Coloca em discussão o requerimento 141, de autoria dos vereadores Nestor Rodrigues Silvano e Kátia Alves França dos Santos. Requer discussão, presidente. Com a palavra, vereador Nestor. Presidente, primeiramente, boa noite, novos colegas, público presente, público que nos assiste em casa. O motivo desse requerimento aí, a vereadora Kátia já tinha feito anteriormente, fortalecendo o requerimento dela, é saber quais os critérios que estão usando para entregar essas cestas, porque tem famílias que estão no critérios, estão indo lá buscar a cesta e não estão conseguindo retirar a mesma. Sendo que algumas pessoas vêm de contrapartida falando que estão recebendo a cesta. Então a gente precisa saber quais os critérios, onde estão entregando, quantas cestas tem lá para ser entregue. Salvo me engano, a gente ficamos sabendo que chegou umas 500 cestas, então a gente precisa saber como que está sendo feita essa entrega dessa cesta. Volto a falar, tem pessoas que estão indo lá, dentro dos critérios, não estão conseguindo retirar. Tem pessoas que estão indo com o mesmo critério e estão conseguindo retirar a cesta. Então a gente precisa de transparência para a gente saber e dar uma resposta para o munícipe. Somente, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, venho aqui parabenizar os vereadores. Daí também eu fiz um ofício nesse meio interino, quando ficamos sabendo dessa sexta presidente. Pelo que me passaram, verbalmente, eu fui procurar a dona Isabel, ela não sabia, outro não sabia. Falei, gente, poxa, o caminhão chegar na cidade, plena um mês para a eleição, ninguém sabe de nada. Né? Fiquei até me questionou, presidente. Fiquei assim um pouco chateado, porque estamos há mais de quase 3 meses sem receber cesta no município. Eu falei, eu acho que a eleição teria que ser 2 em 2 anos para o povo poder ter um direito melhor de poder usufruir dos bens do município. Então eu procurei saber também, fiz o ofício, né? Mas como eu vi o requerimento, aí uma semana depois que recebeu o ofício, já estava a cesta aqui na cidade, no município, há uma semana começaram a entregar.
E, de fato, os critérios a gente não consegue entender. Fica aquela fila, parece que é até uma humilhação para quem vai receber aquilo, presidente. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta, né? 3 vezes por semana, das 9 até as 11h30, um horário meio difícil, presidente. Eu acho que se é do social, é do povo, vamos abrir com critério, com cautela, sem dúvida. E o direito é para todos, o direito é para todos. A situação não está boa para ninguém, presidente. Eu dou graças a Deus todo dia, quando a gente abre o meu armário, até brinco com a minha esposa, um meio quilo de café para nós dá para 30 dias, porque somos em 2. Mas muitas vezes tem certas pessoas que não têm um arroz na prateleira. Então, se vem do governo, não é recurso próprio, não é nada. Esse recurso é do governo. Apenas se a administração, se o Fundo Social não tiver o critério de entregar o que está recebendo do governo, não é nada nosso, é do governo. É apenas para entregar para o povo, presidente. Tem que ter critério e mais cautela com a população e respeito. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Requer discussão, Com a presidente. palavra a vereadora Kátia. Boa noite a todos. A minha dúvida é, qual o meio de informação que foi passado para as pessoas saberem que tem a cesta? Porque eu estive em alguns bairros e fui questionada que chega a cesta na prefeitura, e quando eles ficam sabendo, as pessoas que moram nos bairros distantes, que eles vêm até aqui já acabou. Então, qual o meio de comunicação que eles informam a população que tem cesta no município? A gente sabe que tem os critérios, claro, tem os critérios para receber a cesta, mas como eles informam a população, né, a chegada? Como eles divulgam isso? Onde está essa divulgação para as pessoas saberem que chegou a cesta na cidade? É esse o meu questionamento. Somente isso, presidente. Continua a Obrigada. Quer discussão. discussão, senhor presidente. Com a palavra o vereador Flavinho. Então, senhor presidente, a gente anda bastante, né? A gente trabalha muito na área rural nessa questão, e a gente vê muitas famílias que procuram a gente, até manda mensagem, que realmente está passando necessidade. E não é brincadeira, passando necessidade mesmo. E aí a gente entra em contato, pede para fazer uma visita, aí depois você recebe a mensagem do munícipe, do morador que está passando necessidade, que não pegou, não levaram a cesta e não deram. Aí a gente vem falar de critério. Critério, para mim, é o cidadão que está passando necessidade com 3, 4 crianças lá dentro de casa, é dar uma estrutura para ele, levar a cesta e dar um apoio para ele. Porque eu acredito que moradores ou vereadores aqui já viram gente chegar de carro novo lá para pegar a cesta. Então tem que ter sim, tem que ter uma responsabilidade para que não use cesta, máquina aí em época de campanha agora. Mas o meu critério, no meu entender, é a família que está passando necessidade, ela tem que ser atendida. Ali ela tem que ser atendida. E eu falo porque eu já vi. Vai em casa lá, o cara não abre, não tem nada, cara, nada para comer. Ah, mas veio aqui e falou que não estava no critério. Que critério? O critério está passando fome, tem que atender. Aí a gente vai, se for pôr no critério, às vezes nós tá lá, pensa não, encosta a gente com o carrão lá, coloca a cesta, como era aqui, a gente via, todo mundo via. Então, eu acho que tem que favorecer quem passa necessidade. Anda mais no sítio, vai visitar, pega lá, vê quem está passando necessidade. Ó, esse aqui sim, esse vou levar porque estão passando. E não pede, hein? Não pede, pode ter certeza que muitos trabalhadores aí que passam necessidade, por dificuldade, cheio de filho, não pede. Quando vem pedir é porque já está no extremo, no limite, e não é atendido. E aí a gente às vezes vê a pessoa parar um carrão lá, põe a cesta, ó. Então, para mim, esse critério está tudo errado, se eu não entender. Só isso, só, presidente. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Elias. Boa noite, nobres colegas, público presente, público que nos assiste de casa. Parabenizar os vereadores também. E a gente fica indignado, senhor presidente, nobres colegas. Teve uma munícipe que me procurou e falou para mim que ela estava dentro dos critérios. Procurei uma pessoa responsável, ela disse que verdadeiramente a munícipe estava dentro dos critérios. Né? A pessoa foi, fez a visita. Eu fiz uma visita à munícipe e levei a necessidade bem precária, bem necessitada mesmo. Tem crianças especial e tudo. A pessoa foi lá, a pessoa foi na casa, no endereço, realmente ver se a pessoa tinha necessidade, sabendo que a pessoa estava dentro dos critérios.
Depois a Munice falou para mim, Elias, eles vieram, olharam dentro de casa, olharam a nossa situação, disse que não tinha cesta. Depois de alguns minutos, eles foram lá e voltou com uma cesta para a gente. Então a gente é meio estranho. Se a pessoa está dentro do critério, né, a pessoa precisa de fazer uma visita para ver realmente se a pessoa está carente da alimentação, para depois, meia hora depois, voltar com a cesta. Então é bem estranho, eu acho meio estranho. É só isso, presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado pela maioria o requerimento 141, de autoria dos vereadores Nestor Rodrigues Silvano e Cátia Alves França dos Santos. Foi? A gente não tem ninguém inscrito também para fazer o uso da tribuna. Faço uma pausa estratégica ou mantemos a sessão? Mantemos a sessão, então peço as indicações também, podemos fazer a encaminhamento sem a leitura, então já será encaminhada conforme solicitado. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores para a ordem do dia. Senhor presidente, todos os vereadores presentes na casa. Havendo número legal, declaro reaberta a sessão para a ordem do dia. Vereadora Cléia. Peço agora para a segunda secretária que faça a leitura do parecer ao veto 1 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Itariri, do projeto de lei número 31 de 2024, de autoria do vereador Erisvaldo dos Santos, que dispõe sobre denominação de estrada e dá outras providências. Veto número 1 de 2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida ordinariamente nesta data, para apreciar e exarar o parecer ao veto aposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Dinamérico Gonçalves Peroni, ao projeto de lei 031 de 2024, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal que especifica localizada no bairro Caixa d'Água, neste município. Após analisar a matéria, esta comissão exarara o seguinte parecer. Inicialmente verificados os prazos, constatamos que a oposição do veto se deu dentro do prazo legal de 10 dias do recebimento do autógrafo, tendo sido apresentadas as devidas justificativas. A título de análise, verificou esta comissão a alegação de que o logradouro denominado está situado em área particular, constituída de um loteamento irregular e, com consequência, não se pode ser denominado, pois não se classifica como logradouro público, contrariando os termos do artigo 126 da Lei Orgânica do Município. Ao denominar um bem que não seja de propriedade do município, ensejando dar aparência de legalidade e um loteamento irregular, a proposta ultrapassa os limites constitucionais, tornando-se nula de pleno direito. Alega ainda o alcaide, em sua justificativa, que a proposta ofende ao princípio de separação dos poderes, quando obriga o Poder Executivo a criar uma estrada em terras particulares, ensejando uma desapropriação indireta, de forma a tornar pública e mencionada estrada. Isto posto ainda, com certa relutância, não há como negar a assertiva do Poder Executivo no tocante aos argumentos para a posição do veto. Apuramos que as alegações são procedentes, portanto, merecem acolhida desta comissão. Com tais argumentos, esta comissão se manifesta pelo acatamento do veto aposto pelo Executivo ao projeto de lei 031 de 2024, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Este é o parecer desta comissão, que seja o presente enviado ao plenário para apreciação, observado o quórum da maioria absoluta dos membros da Câmara, para rejeição do veto nos termos do 4º do artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Itariri. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2024, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente, vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade, relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro e membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Coloque em discussão o veto 1 de 2024 ao projeto de lei 31 de 2024.
Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o veto 1 de 2024 para o projeto de lei 31. O quórum para a rejeição é maioria absoluta, ou seja, para derrubar o veto é necessária a maioria absoluta dos membros desta Casa. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, acata ou rejeita o veto? Acata. Vereador Carlos Eduardo Corrêa de Andrade, acata ou rejeita o veto? Acato o veto. Vereador Esvaldo Santos, acata ou rejeita? Acato. Vereador Fábio Júnior Pereira, acata ou rejeita? Acata. Vereador Hélio Alves Ribeiro, acata ou rejeita? Acato o veto. Vereadora Cátia Alves França dos Santos, acata ou rejeita? Acata o veto. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria, acata ou rejeita? Eu acato o veto, mas quero justificar o meu voto, presidente, que eu vejo que eu acho que a parte administrativa da Câmara, da Prefeitura, a parte de engenharia deveria ter dado mais instrução ao vereador que fez o projeto. Entendeu? Acho que isso é uma falta de respeito com o vereador, né? Porque ele levou ao conhecimento, o vereador levou ao conhecimento da engenharia e a engenharia não estava ciente dessa situação toda. Então, acho que foi uma falta de respeito com o legislador, o vereador. Obrigado. Corrigindo aqui, pulei o vereador Elias Pereira Lopes. Acata ou rejeita o voto? Acato o veto. Obrigado, vereador. Vereadora Milene Damasceno, acata ou rejeita? Vereador Nestor Rodrigues Silvano. Acato o voto. Declaro acatado por 10 votos o veto 01 de 2024 ao projeto de lei 31. Peço ainda à segunda secretária que faça a leitura do parecer ao veto 2 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Tariri, do projeto de lei número 30, de autoria também do vereador Erisvaldo dos Santos, que dispõe sobre denominação de ruas do distrito de Ana Dias e da outras providências. Veto número 2 de 2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida ordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao veto aposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dinamérico Gonçalves Peroni, ao projeto de lei 30 de 2024, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos, que dispõe sobre a denominação de logradouros localizado no distrito de Ana Dias, neste município. Após analisar a matéria, esta comissão exara o seguinte parecer. Inicialmente verificados os prazos, constatamos que a oposição do veto se deu dentro do prazo legal de 10 dias do recebimento do autógrafo, tendo sido apresentadas as devidas justificativas. A título de análise, verificou esta comissão a alegação de que o logradouro denominado está situado em área particular, constituída de um loteamento irregular e, como consequência, não se pode ser denominado, pois não se classifica como logradouro público, contrariando os termos do artigo 126 da Lei Orgânica do Município. Ao denominar um bem que não seja da propriedade do município, ensejando dar aparência de legalidade a um loteamento irregular, a proposta ultrapassa os limites constitucionais, tornando-se nula de pleno direito. Alega ainda o alcaide, em sua justificativa, que a proposta ofende ao princípio de separação dos poderes, quando obriga o Poder Executivo a criar uma estrada em terras particulares, ensejando uma desapropriação indireta, de forma a tornar pública e mencionada estrada. Isto posto ainda, com certa relutância, não há como negar a assertiva do Poder Executivo no tocante aos argumentos para a aposição do veto. Entendemos que as alegações são procedentes, portanto, merecem acolhida desta comissão. Com tais argumentos, esta comissão se manifesta pelo acatamento do veto, aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 030 de 2024, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Este é o parecer desta comissão, que seja o presente enviado ao plenário para apreciação. Observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara para a rejeição do veto, nos termos do artigo 4º do artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Itariri. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Carlos Eduardo Corrêa de Andrade. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro. E membro, vereador Hélio Alves Ribeiro.
Coloca em discussão o veto 2 de 2024 ao projeto de lei número 30. Encerrada a discussão, coloca em votação nominal. O quórum para a rejeição é maioria absoluta, ou seja, para derrubar o veto é necessário maioria absoluta dos membros da Casa. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, acata ou rejeita o veto? Sou favorável ao veto, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo, acata ou rejeita o veto? Acato o veto. Vereador Elias Pereira Lopes, acata ou rejeita? Acato o veto. Vereador Fábio Júnior Pereira, acata ou rejeita? Vereador Hélio Alves Ribeiro, acata ou rejeita? Acato o veto. Vereadora Cátia Alves França dos Santos, acata ou rejeita? Acato o veto. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria, acata ou rejeita o veto? Vereadora Milene Damasceno, acata ou rejeita? Vereador Nestor Rodrigues Silvano, acata ou rejeita? Acato o veto. Declaro acatado por 10 votos o veto número 2 ao projeto de lei número 30 de 2024. Senhor presidente, eu não votei. Vereador Votou. Elisvaldo dos Santos? Não votei. Perdão, vereador. O vereador acata ou rejeita o veto? O presidente, eu acato o veto. Primeiramente, boa noite a público presente aí, que está aqui nos assistindo, em casa da rede social. Quando eu fiz esse projeto, me procuraram eu fazer esse projeto de lei aqui na casa. Fui na sala da engenharia, falei com o engenheiro André, ele falou que podia, mandei para ele pelo Google, falou que podia mandar. Aí, depois eu subi para a Câmara aqui, o Ednan mandou para mim que o prefeito tinha vetado o projeto. Só que tem um porém. O pessoal que compraram os lotes, a linha na Dias, eles compraram, eles desse tipo e construíram. A prefeitura tem fiscal, ele tinha que fiscalizar que a área é irregular ou não. Não deixava construir, né? E aí a gente, tipo assim, eu tentei, não foi para ganhar voto nem nada. Eu vi o pessoal sofrendo. Foi uma vez, a vereadora Milena, atrás, o pessoal procurou por causa para pôr energia. Eu acho que é o direito da pessoa ter energia e água onde eles moram. E eles não têm água nem energia. Aí foi vetado o veto. Agora eu quero saber como é que o pessoal vai continuar morando naquele local. O pessoal que vendeu casa em São Paulo, o pessoal que fez barraco, a pessoa que procurou eu no bairro ali, a pessoa tem um barraco de lona, bem limpinho. Eu fui na casa dela, deu café para mim, um dia de sábado, 9 horas da manhã, fui lá encontrar com eles, morando numa situação difícil ali, naquele local, e agora não tem água, energia. Pega energia a 300 metros emprestado para tomar um banho, e agora vetaram. Agora eu quero saber, eu falei para eles vão lá no Ministério Público e vai contra a Eletro, entendeu? Porque a Eletro não ligou, tinha que ter rua, nome de rua. Tentei fazer o de minha, tentar ajudar aquela pessoa, se for de minha pele, tipo, eu ia sentir também o que eles estão sentindo hoje. Mas eu sou favorável ao veto e vamos agora ver nas próximas horas o que vão fazer. Obrigado. Obrigado, vereador. Peço para a segunda secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Tariri, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo no quadro de pessoal da Câmara e da outras providências. Projeto de resolução número 2 de 2024. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento de Finanças da Câmara, reunidas ordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de resolução número 2, 2024, dispõe sobre a criação do cargo de agente de controle interno e altera a carga horária do cargo de contador. 2. A proposta inicialmente visa atender os constantes apontamentos do Tribunal de Contas quando a falta de cargo específico de agente de controle interno. Visa também harmonizar a carga horária do cargo de contador para atender às necessidades de serviço, visto que faremos realizar novo concurso para preenchimento da vaga deixada pela senhora Suzana, que pediu demissão. 3. Feitas as devidas considerações, as comissões, em conjunto, se manifestam favoráveis ao encaminhamento da matéria ao plenário para apreciação.
4. É o parecer que seja o projeto de resolução número 2 de 2024 encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do artigo 50 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Carlos Eduardo Corrêa de Andrade. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, vereador Elias Pereira Lopes. Relator, vereador Elisvaldo dos Santos. E membro, vereador Luiz Antônio Franco Alexandre. Coloque em discussão o projeto de resolução número 2 de 2024. Requer discussão, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero aqui parabenizar Vossa Excelência, presidente, e por fazer parte dessa mesa também como membro, né, das comissões, e a responsabilidade. Olha a diferença, presidente, olha a diferença numa Câmara quando se tem uma decência, a secretaria, agradecemos ao doutor Caliba, toda a nossa assessoria. Não faz 10 dias que a nossa contadora pediu demissão, não faz 10 dias, podemos olhar aí, mas já estamos criando um cargo, resolvendo a situação, o controle, a situação para não poder ficar essa brecha, presidente, para não parar o trabalho, né? Temos o nosso cargo de confiança, que é da parte da contabilidade também, poderíamos, se a Vossa Excelência quisesse empurrar até o término do mandato, poderia, mas iria deixar esse problema para o próximo presidente. Então, estamos deixando a casa em ordem. É totalmente diferente da prefeitura, totalmente diferente. E é a mesma situação. O prefeito que executa, o prefeito é que manda. A diferença é essa, presidente, o comprometimento com o órgão público, o controle interno, isso é muito importante, que já vinha, eu quando presidente dessa casa também o nosso procurador sempre vem nos justificando, argumentando, então isso é de grande importância também, né, que tem que preencher esse cargo por causa do Ministério Público, é a ordem do Ministério Público, isso aí é uma obrigação nossa do município, mas a importância da Vossa Excelência por essa preocupação e manter o nosso cargo em comprometimento com a população. Parabéns, presidente, e a todos os vereadores que vão a favor desse projeto e também a nossa secretaria. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação nominal o projeto de resolução 2 e o quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Corrêa de Andrade. Favorável. Vereador Elias Pereira Lopes. Favorável. Vereador Elisvaldo Santos. Favorável. Vereador Fábio Júnior Pereira. Favorável. Vereador Hélio Alves Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos. Favorável. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Vereador. Favorável. Vereadora Milene Damasceno. Vereador Nestor Rodrigues Silvano. Eu declaro aprovado por 10 votos o projeto de resolução número 2 de 2024. Peço agora à segunda secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 28, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Tariri, que dispõe sobre a alteração do artigo 1 da lei número 1448/04 e da outras providências. Projeto de Lei 28 de 2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida ordinariamente nesta data, para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 28 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, esta comissão exara o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 28 de 2024 dispõe sobre alteração da lei número 1448, de 17 de fevereiro de 2004, que trata da celebração de convênio com instituições financeiras para disponibilização de créditos aos serviços municipais e da outras providências. 2. A alteração que se propõe à matéria é da inclusão do cartão de crédito como forma de disponibilização de créditos aos servidores. 3. Esta comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade da matéria. 4. É o parecer que seja o projeto de lei número 28 de 2024 encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara,
em uma única votação nominal, na forma do artigo 50 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2024, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro. E membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Coloque em discussão o projeto de lei número 28 de 2024. Pequena discussão, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse projeto de lei é de grande importância para o servidor público, né? Abrindo linha de crédito, sabemos que não está fácil, mesmo o valor de juros é um absurdo, né? Mas muitas vezes a pessoa que necessita não tem como onde correr. Então, essa linha de crédito é de grande importância. Isso teve um despertamento do executivo, até teve o start, graças a Deus se despertou para não deixar atrasar os convênios, né? Porque geralmente quando vence, o banco já procura a instituição para poder renovar. Então, parabéns ao executivo, né, e aos funcionários que irão necessitar desse trabalho e desse recurso, né, financeiro. Sou favorável e também creio que todos os vereadores serão favoráveis a esse projeto. Obrigado. Continue a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação nominal. O quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade. Favorável. Vereador Elias Pereira Lopes. Favorável. Vereador Elisvaldo dos Santos. Favorável. Vereador Fábio Júnior Pereira. Favorável. Vereador Hélio Alves Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos. Favorável. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Favorável, presidente. Vereadora Milene Damasceno. Vereador Nestor Rodrigues Silvano. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei número 28 de 2024. Peço à segunda secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 34 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Tariri, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, o FMSAI, e dá outras providências. Projeto de lei número 34 de 2024. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Orçamento e Finanças da Câmara, reunidas ordinariamente nesta data, para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 34 de 2024, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões, em conjunto, exararam o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 34 de 2024 dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, com o objetivo de apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura do município. 2. A proposta é de considerável importância na medida em que amplia o conceito de saneamento, que abrangendo as ações ambientais e de infraestrutura do município, criando instrumento e meios para o financiamento de tais projetos. 3. Essas comissões se manifestam pela constitucionalidade, legalidade e viabilidade financeira da matéria. 4. É o parecer que seja o projeto de lei 34 de 2024 encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, em uma única votação nominal, na forma do artigo 50 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade. Relator, vereador Antônio Pedro Ribeiro. Membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, vereador Elias Pereira Lopes. Relator, vereador Elisvaldo dos Santos. E membro, vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Coloque em discussão o projeto de lei número 34 de 2024. Encerrada a discussão, coloque em votação nominal. E o quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade. Vereador Elias Pereira Lopes. Favorável. Vereador Elisvaldo dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Fábio Júnior Pereira. Favorável. Vereador Hélio Alves Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos. Favorável, presidente. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Favorável. Favorável. Vereadora Milene Damasceno. Vereador Nestor Rodrigues Silvano. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei 34 de 2024.
Peço à segunda secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 35 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Itariri, que regula o acesso à informação no âmbito do município de Itariri. Projeto de lei número 35 de 2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida ordinariamente nesta data, para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei 35 de 2024, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, esta comissão, em conjunto, exara o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 35 de 2024 dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos a serem observados pelo município de Itariri para garantir o acesso à informação. 2. A medida decorre de obrigação constitucional e legal da qual o município vem se esquivando ano a ano. 3. A falta de tal regulamentação é alvo de vários apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, nas contas do Executivo, com potencial, inclusive, para comprometer a aprovação das referidas contas. 4. Esta comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade da matéria. 5. É o parecer que seja o projeto de lei número 35 de 2024, encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observando o quórum da maioria absoluta dos membros da Câmara em uma única votação nominal, na forma do artigo 50 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2024, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade, relator, vereador Antônio Pelos Ribeiro e membro, vereador Hélio Alves Ribeiro. Coloco em discussão o projeto de lei número 35 de 2024. Requer a discussão, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. É de grande importância esse projeto, presidente, 035, e muitas vezes até damos graças a Deus ao tribunal, ao fórum, que vem cobrando, porque é um direito do povo. O prefeito, o executivo e o próximo que vier, sabemos, e a Vossa Excelência, como presidente, nós somos representantes do povo. Tudo que nós fazemos é público, é o dinheiro do povo, então temos que dar o acesso à informação, tudo que acontece, né? Então, tivemos muita dificuldade com essa situação, muitos nos criticavam, procuravam, não está no portal, não está, procurava o vereador questionando recursos, questionando os projetos, e nós ficamos à mercê. Quem manda é o executivo, muitas vezes estava fora do ar, então, parabéns ao tribunal por ter cobrado essa situação e temos um acesso de grande importância para a população que é quem nos paga e é o povo que paga também os impostos para que a nossa cidade venha ter um andamento. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal. O quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Antônio Pedro Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Eduardo Correia de Andrade. Vereador Elias Pereira Lopes. Favorável. Vereador Elisvaldo Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Fábio Júnior Pereira. Favorável, presidente. Vereador Hélio Alves Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cátia Alves França dos Santos. Favorável. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Vereadora Milene Damasceno. Vereador Nestor Rodrigues Silvano. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei número 35 de 2024. Vereadores e público que nos assiste, nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 2 de outubro, véspera de eleição praticamente, de 2024, quarta-feira, horário regimental, e que o prazo para entrega dos trabalhos é do dia 30 de setembro de 2024. Declaro encerrada essa sessão.